Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena e hoje vamos dar continuidade aos nossos temas da semana ENEF. Separei sobre reservas financeiras, exatamente. Então, se você não assistiu, não acompanhou, já tem outros temas aqui disponíveis. Vou deixar também aqui no card para que você possa assistir e acompanhar e, por que não, aprender e colocar em prática, perfeito? Hoje o tema reservas financeiras, eu diria que ele é muito importante dentro do universo da educação financeira. A reserva, independente da sua finalidade, então acho que isso é bem importante a gente dizer, e até já antecipando, que a gente tem diversas finalidades para as reservas financeiras. Ela tem um papel primordial de nos ajudar a passar principalmente pelas crises, seja a nível global, como estamos passando atualmente, seja ainda a nível individual, familiar. Porque independente dessa crise mundial, se a gente for observar, cada um de nós, em algum momento das nossas vidas, passamos por crises, seja um desemprego, e aí o mundo não está totalmente desempregado, perfeito? Seja uma diminuição da renda, seja uma situação que você precisou de mais recursos do que tinha, seja ainda a realização de sonhos, desejos, necessidades, e que para isso você precisou de dinheiro, então seja comprar uma casa, fazer a faculdade, começar a guardar para a sua aposentadoria. Então, nós vivemos movimentos na vida que ela nunca vai ser linear. Então, acho que a primeira regra aqui dentro da educação financeira é que a nossa vida ela está em mudanças constantes. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro. Hoje eu estou num trabalho, amanhã eu posso estar em outro. Então, não existe estabilidade. E por não existir estabilidade, a educação financeira acaba sendo cada vez mais importante, porque ela não trata da questão dinheiro propriamente dito, mas ela trata do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Então, quando a gente fala da reserva, ela vai nos ajudar em todos os momentos da vida. Então, é de extrema importância que eu comece, que eu faça, que eu contribua com parte do meu ganho na construção dessa reserva. Então, a gente vai entender um pouquinho o que vem a ser essa reserva financeira, quais são os tipos e também qual seria o ponto de equilíbrio que eu deveria começar a pensar e buscar para ter na minha vida, perfeito? Então, deixa eu compartilhar um material que eu preparei também. Então, não tem como não dizer que a reserva financeira é uma aliada da educação financeira, perfeito? Então, ela é muito, muito, muito importante. Então, vamos para a nossa próxima página aqui. Pergunta primeira aqui para todo mundo, porque antes da gente só sair falando, é sempre importante entender quem está ouvindo, quem está aqui participando. O que você entende por reserva financeira? Eu acredito que muitas pessoas têm vários conceitos. Sei lá, reserva é um dinheiro que eu posso usar a qualquer momento. Reserva é um dinheiro que é só para situações ruins. Então, qual é o seu conceito? O que que você entende? E aí eu já vou antecipar uma outra pergunta. Você tem reserva financeira hoje? Se sim, você já tinha antes do início da pandemia? Ou a pandemia te ajudou a pensar nessa reserva? E se você não tem, duas perguntas. Você já tinha antes da pandemia e acabou utilizando ela ao longo para conseguir se manter? Ou você também não tinha antes da pandemia e ainda não começou, não conseguiu colocar em prática essa atitude, esse hábito? Então é importante, porque não necessariamente hoje eu não ter significa que eu não tinha. Hoje eu não ter
significa que eu nunca tive. Então, é importante a gente ter essa percepção. Além disso, quais são os tipos de reservas que existem? Sabia que existe mais de uma? Ou você achou que só tinha uma? Quais são os tipos? Quem conseguiria colocar aqui? Eu acredito que boa parte vai falar reserva de emergência. Acertei? Vamos pensar. Tem mais coisas. E aqui, como eu já perguntei, se você já teve alguma reserva. Então, é importante a gente ver como que estão os nossos hábitos. Pode ser que tem pessoas que nunca conseguiram reservar, nunca conseguiram separar uma parte do seu ganho. Por quê? Nunca aprenderam. É só isso, pessoal, é aprender. Então, vamos lá. Reserva financeira. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Primeiro ponto. A reserva financeira é um montante de dinheiro, de recursos que nós temos que vai nos auxiliar em algumas questões. Quais questões que ela vai auxiliar? Primeira dela, reserva estratégica. O que seria essa reserva estratégica? Muitas pessoas utilizam a expressão reserva de emergência. Só que quando a gente fala de educação financeira, pare e pense. Se eu for guardar um dinheiro pensando em emergência, primeiro, eu vou querer guardar esse dinheiro? Eu já não guardo para as coisas boas. Eu vou querer guardar para as coisas que eu entendo que seja ruim? Segundo, quando eu penso, quando eu falo, quando eu dou um destino, aquela coisa pode acontecer. Então, se eu guardar o dinheiro pensando que é para uma situação emergencial, a chance dessa situação acontecer logo é maior, porque eu já tenho um dinheiro destinado para isso. Então, eu já estou colocando energia num dinheiro que tem uma finalidade, um propósito de algo que eu não quero. Então, quando a gente fala reserva estratégica, qual é o intuito dela? Eu guardar um montante para situações, boas ou não, que estão totalmente fora do meu orçamento. Lembra quando a gente falou do orçamento? Que eu já coloquei os meus sonhos, já coloquei minhas dívidas, já coloquei os gastos anuais. E aí pode ser que no meio do caminho, depois que eu fiz o planejamento, organizei meus 12 meses, surgiu uma oportunidade, surgiu um convite que eu não planejei, eu não coloquei no orçamento, eu não tinha condições ou visibilidade, e eu não vou deixar de guardar o dinheiro dos meus sonhos, eu não vou deixar de honrar com as minhas dívidas, eu não vou deixar de pagar os gastos do meu dia a dia. E essa oportunidade ou esse convite que me apareceu é importantíssimo. E eu não tenho como falar não. Então, o que eu posso fazer? Usar da reserva estratégica, fazer o que eu preciso fazer, que está fora do meu orçamento, porque aquilo que eu consigo prever, eu deveria colocar lá, hein? Gastos anuais não está fora do orçamento, hein? Cuidado. Colocar lá, faço o que eu quiser fazer, uso o dinheiro da reserva, pensa que essa reserva é como se fosse seu cheque especial, o empréstimo, porque ele você não vai pagar juros, pelo contrário, você vai ganhar juros. E aí você faz o que precisa fazer e depois você recompõe esse valor. Percebe a diferença? Parece que é só uma troca de palavras, mas não é, muda o significado. Essa reserva estratégica, de preferência, ela tem que estar no local que você tenha fácil acesso. O dinheiro dessa reserva não pode estar em ações, não pode estar em fundos de investimento imobiliário, não pode estar em produtos que têm um prazo de vencimento e que você só pode resgatar no vencimento. De preferência, essa reserva é interessante você deixar pelo menos em 2 locais, por exemplo, uma parte na sua casa, uma parte na caderneta de poupança, pode utilizar-se do Tesouro Selic, pode utilizar-se do CDB de liquidez diária. Por quê? Você precisa ter fácil acesso. Quando a gente fala de deixar dinheiro, muitas pessoas acham ruim,
No sentido, falei, como assim eu vou usar dinheiro? Não, eu vou gastar ou vou ficar andando com dinheiro? Observe. Até eu falo para vocês pesquisarem o que aconteceu ano passado no Amapá, se eu não me engano, em que eles ficaram sem energia. E ficar sem energia, o que que aconteceu? E não foi um dia só, foi vários dias. Ficou, o caixa eletrônico não estava funcionando, então não conseguiam sacar dinheiro. O celular começou a não funcionar porque não tinha internet, não tinha como usar os serviços, percebe? Então a gente tem que observar como que a gente vai acessar. Então a ideia dessa reserva é para qualquer situação e principalmente situações que saem totalmente fora do meu controle. Perfeito? Segunda reserva, dos sonhos. Lembra lá no orçamento que nós falamos que uma parte tem que ser para os nossos sonhos, a curto, a médio e a longo? O que vai significar isso? Parte do meu ganho eu vou separar, eu vou reter e vou destinar para esses sonhos. Então, também é uma reserva financeira, só que com um destino certo. Seja um sonho de uma viagem para Portugal, seja o sonho de uma casa própria, seja um sonho de um micro-ondas, não importa, mas eu sei que aquele dinheiro tem um propósito. E quando eu sei o propósito, quando eu sei o prazo, fica mais fácil eu, inclusive, escolher produtos financeiros que vão me ajudar a alcançar esse propósito. Por quê? Eu vou colocar em produtos que rendam juros. Esses juros vão minimizar o impacto da inflação. Então, eu também tenho essa reserva financeira que tem como foco os nossos sonhos, a curto, a médio e a longo, perfeito? Quanto maior o prazo, mais possibilidades de produtos financeiros eu tenho. Quanto menor o prazo, possibilidades menores, mas também tão importantes quanto. Reserva para as nossas necessidades. Lembra que a gente trouxe um pouquinho? O que seriam essas necessidades? A nossa independência financeira, que a gente chama também de aposentadoria sustentável, que um dia essa reserva ela vai trocar o nosso ganho. Estudos, seja de idiomas, seja faculdade, seja cursos. Então, eu tenho que ter uma reserva financeira para esse aprimoramento. É uma obrigação minha para que eu não fique parada. Lembra que estabilidade não existe? Então, eu tenho que estar acompanhando, tenho que estar evoluindo para tanto manter o meu ganho, quanto para, inclusive, aumentar ele. Perfeito? Então, também é um dinheiro que eu tenho que separar, guardar, e eu vou ter um momento para utilizar. Muitas pessoas vão pensar, nossa, Cíntia, é muito dinheiro. Muitas das vezes, o que a gente faz? A gente gasta primeiro e depois vê o que faz. A gente tinha que guardar, reter, separar e fazer, entende? Porque às vezes a gente toma decisões que vão atrapalhar ao longo da nossa vida um monte de juros que a gente vai pagar para outras pessoas ao invés da gente receber juros. Então é importante a gente observar. E por último, aqui também, não menos importante, a reserva dos gastos anuais. Lembra que nós falamos no orçamento? Eu tenho PVA, IPTU, seguro, material escolar, todos aqueles gastos de início de ano, eu tenho que pegar todos os meses, separar uma parte, e essa parte separada é uma reserva financeira. E eu vou guardar, eu vou reter, para quando chegar a conta, eu ir lá e pagar. Ok? Entendido? Difícil? Quando eu olho assim no primeiro momento, parece falar assim, como eu vou fazer isso? Por quê? Você já colocou no seu padrão de ganhos vários outros gastos que você não parou para ter essa oportunidade de separar para aquilo que é mais importante, para aquilo que tem prioridade na sua vida. Então, no primeiro momento, dá um choque, mas você pode sim começar fazendo esse movimento, ir construindo, porque isso aqui é hábito, é atitude, não é dinheiro. Então, quando eu aprendo, vamos pensar se lá no seu primeiro emprego, você já tivesse aprendido isso,
de separar uma parte para essa reserva financeira, seja do sonho, estratégica, necessidade, gastos anuais, e uma parte para você gastar no seu dia a dia, você sempre iria fazer isso. Teve um aumento salarial, você ia continuar fazendo isso, então não teria uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? A gente ganhava o valor aqui, aumentou nosso ganho aqui, a gente aumentou nossos gastos. Aumentou nosso ganho, a gente aumentou nossos gastos. Ou seja, eu deveria sempre, quando a gente fala viver um degrau a menos, é ter essa reserva construída. Não é deixar de viver, é não gastar todos os nossos ganhos apenas com gastos do cotidiano. E deixar de construir o nosso amanhã e depois, ok? Então, o que é importante a gente observar aqui? Eu deveria, então, um mundo ideal é 50% do meu ganho deveria ir para essa reserva financeira, que vai ser reserva estratégica, reserva da necessidade, reserva dos sonhos e reserva de gastos anuais. E ao outro 50% dos meus ganhos para os gastos do cotidiano. Então, se hoje você não consegue estar 100% em gasto do cotidiano, começa com o que você pode, dá o primeiro start. Lembra lá na primeira aula que a gente falou sobre a falta de dinheiro? Comece a separar que seja 10%, 5%, 1%. Começa a criar esse hábito. E quando menos você esperar, você já vai estar. Aí o que a gente não pode também é só ter reserva e não viver o hoje. Por isso que tem que ter esse equilíbrio do que a gente ganha, uma parte a gente reserva para o amanhã e depois, e principalmente para coisas que vão demandar mais recurso financeiro, e a outra parte a gente reserva para o dia a dia, porque a gente tem que continuar vivendo, perfeito? E quando a gente já ensina a criança, por isso que a educação financeira já começa lá na infância, porque é modelo mental, é hábitos, ela entender que tudo que chegar na mão dela, metade ela vai usar e metade ela vai reservar para as coisas que ela quer, não é guardar por guardar. Qualquer novo ganho que ela tiver vai ser automático e ela vai entender que está na mão dela esse poder. Então, quem tem poder? Quem tem reserva financeira. Começa a observar as pessoas que não passam ruins nas crises, que passam muito bem, que aproveitam da crise como oportunidade, é aqueles que têm reserva. Conseguem comprar casas com melhores preços, conseguem comprar coisas sem muitos juros, conseguem fazer escolhas, conseguem estar mais tranquilo financeiramente. Então, a minha mensagem para vocês hoje é que vocês comecem a construir essa reserva. Cíntia, não tem como. Tem R$1, separa R$1. Cíntia, R$1 não dá nada. Dá, porque o que você faz com R$1, você faz com o restante. Então, você tem que criar esse modelo. Comece. Vá por mim que funciona. Perfeito? E o nosso próximo tema: empreender versus dinheiro. Sim. E eu quero convidar todo mundo para participar. Não pense que empreender é só negócio próprio. E a gente tem que entender como que está essa nossa relação de ganho. Como que eu estou lidando com esse meu empreender? E tem muitas pessoas que têm dificuldade, principalmente autônomos, de separar esse meu ganho, esse meu empreendimento. Perfeito? Vou me despedindo aqui de vocês. Curta, se inscreva, deixe seus comentários, compartilhe com os amigos para aprender também. E vejo vocês na próxima palestra, bate-papo da Semana ENEF. Beijos! Tchau, tchau!